pessoal, hoje eu estou aqui com o diretor da Central de Concursos, Gabriel Henrique Pinto, que já foi aprovado no concurso de escrevente técnico judiciário do TJ de São Paulo. Ele vai contar um pouquinho da experiência dele, né? Ele já exerceu o cargo, então ele vai falar um pouquinho do dia a dia de um escrevente, vai falar como é que foi a preparação dele, né, na época da prova, vai dar dicas, né, de estudo para vocês. Então queria dar as boas-vindas aí para você, Gabriel. Vamos falar um Obrigado, pouquinho Yuri. desse concurso do TJ. Obrigado. É só passar algumas informações importantes aí para quem vai prestar o concurso. São 572 vagas que foram abertas. O edital está com inscrições abertas até o dia 12 de julho pelo site da Fundação VUNESP. E ao longo aqui do papo a gente vai repassando mais alguns dados e algumas informações importantes para vocês. Então, Gabriel, antes da gente começar, queria que você contasse um pouquinho como era a sua rotina antes de você prestar o concurso, né? O que te levou a decidir seguir uma carreira pública? Bom, eu trabalhava em um escritório, né, um escritório administrativo. Acho que é a realidade de grande parte das pessoas e dos candidatos que vão prestar esse concurso. Ia para o escritório todos os dias e me vi meio que num beco sem saída, assim, não tinha muito como progredir na carreira, estava com um salário que não me agradava muito, trabalhava demais, tinha dias que eu me lembro de sair 8, 10 horas da noite do escritório e depois de muito trabalhar e pouco ser reconhecido, eu optei por tomar um rumo diferente, começar a conhecer esse universo de concursos públicos que eu até então não conhecia e, por coincidência, à época estava se falando da possibilidade de um edital do Tribunal de Justiça e logo que eu comecei a estudar foi publicado o edital. Então, bem dizer, tive 3 meses para me preparar com muito afinco, vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas até então eu nem considerava a possibilidade de ser servidor público. Eu tinha feito faculdade, estava focado naquela carreira, imaginava que conseguiria alçar grandes voos nessa carreira e pode ser até que eu teria conseguido, mas o concurso me deu como que um degrau, me facilitou muito a vida profissional. Eu consegui comprar minha primeira casa, por exemplo, através do concurso do TJ, consegui quitar um carro pela primeira vez na minha vida por causa disso. Me deu uma estabilidade com a qual não estava acostumado, então foi uma opção interessante para mim à época. Bacana. E o Gabriel, no caso quando você começou a estudar para o concurso, né, já com o edital publicado, detalhe um pouco mais como é que era a sua rotina, né, que essa é a pergunta de R$ 1 milhão aí que todo mundo quer saber, né? Como é que era? Você estudava quantas horas por dia? Você resolvia questões todo dia? Você estudava de fim de semana? Eu tive muita sorte em relação a isso, porque dentro da minha família tinha um professor, um amigo da família, era um professor que trabalhava voltado a técnicas de aprendizagem, né? A formação dele era voltada para isso e ele, quando ficou sabendo que eu ia prestar um concurso, me chamou e falou: poxa, eu vou te ensinar algumas coisas aqui que vão te ajudar a ser aprovado nesse concurso, nesse primeiro concurso que você vai prestar. E eu, obviamente, fui e ouvi com bastante afinco. Eu fui até a casa dele umas 3 vezes e ele me ensinou algumas coisas que podem parecer óbvias depois de você ouvir, mas até então não são tanto. Não tem tanto a ver com a carga horária, a quantidade de horas que se estuda. Quantas horas você estudava por dia, tal. A gente sempre ouve essa pergunta, né? Mas isso não faz tanto sentido. Tem mais a ver com a qualidade do estudo. Esse foi um aprendizado muito importante para mim. Então, a primeira dica que eu dou para todos é: se preocupe com a qualidade do seu estudo. Se está muito fácil, provavelmente está errado. Estudar 7, 8 horas de uma forma eficiente, de uma forma inteligente, é praticamente impossível. A pessoa ficaria com dor de cabeça, ficaria exausta, porque o estudo tem que ser inteligente, ele tem que envolver raciocínio, ele tem que forçar a sua memória, tem que ser desconfortável para ser eficiente, para dar certo. Isso foi uma coisa que a gente trabalhou e trabalha aqui na Central de Concursos, sempre que eu tenho a oportunidade de explicar para os alunos, que o estudo tem que ser eficiente, essa é a preocupação. Então não tem muito essa noia de quantas horas você estudava. Você conseguia, acho que a pergunta teria que ser mais essa, você conseguia estudar tudo que você aprendeu com uma relativa frequência? Com que frequência você conseguia revisar tudo que você aprendeu? Essa é a pergunta de 1 milhão. Essa é a pergunta de 1 milhão. Porque o segredo, no final das contas, é você conseguir, com uma certa frequência, no começo todos os dias, e depois todas as semanas, revisar tudo o que você aprendeu até então. Se você conseguir fazer isso, a sua chance de aprovação é absurda. É claro que isso exige um pouco de organização, isso exige bastante energia, afinco, e na prática eu passava meus dias estudando, é claro.
E é legal lembrar, né, que nem eu mencionei, que o edital ele já foi publicado, né? Então as inscrições ficam abertas até o dia 12 de julho pelo site da VUNESP. E pensando assim, como o edital já foi publicado e a data da prova é dia 8 de setembro, você acha que dá tempo, a pessoa começou, tá vendo agora a nossa entrevista aqui e quer começar a se preparar agora. Dá tempo da pessoa, qual que é a importância de ter um curso preparatório para orientar a pessoa nesses estudos e até a importância dela conseguir se organizar para estudar e dar tempo de revisar os conteúdos também, que é super importante. Dá tempo, mas a pessoa tem que ter isso em mente. É necessário, nesse período, ser o mais eficiente possível. Se você tem um curto período de tempo para passar nesse concurso, você vai precisar se dedicar exclusivamente a isso, essa é a primeira coisa. Tem que se abrir mão um pouco de passear, de sair, sem dúvida, quando se tem essa pressa toda. Se é um projeto de mais longo prazo, daí eu recomendo o contrário. Não, tente manter a sua vida mais ou menos como era e encare o estudo como seu trabalho. Agora, se é um projeto de curto prazo, não, vamos dedicar a nossa vida por 3 meses para passar no concurso. Aí é possível, se você adotar alguma técnica de estudo interessante, se você fizer muitas provas anteriores, muitos exercícios, e o cursinho acaba te trazendo para esse universo, independente de você querer. Quando você está dentro da sala de aula, com seus pares, ali, com seus colegas, candidatos, e o professor, que vai passar certamente questões de prova para você treinar, etc., você acaba imerso nesse universo, coisa que em casa, sozinho, é um pouco mais difícil de fazer, né? Exige um nível de autorregulação e de organização muito absurdo. O cursinho, que foi onde eu estudei na central de concurso, no curso presencial, sem dúvida, é o caminho mais fácil. Não é impossível ser aprovado num curso online, e nem só estudando através das apostilas, mas você, em 3 meses, eu diria que é quase impossível. Agora, eu tenho 10 anos para estudar, tudo bem. Aí é possível estudar com livros e apostilas, tudo bem. Mas o professor dá o atalho, ele fala, isso aqui vai cair desse jeito. Você começa a compreender, entender de que forma exatamente aquele conteúdo que é muito grande, de fato cai na prova. Quer dizer, você diminui para uma porção muito menor do que de fato você encontraria num livro ou numa apostila, aquilo que você tem que estudar, aquilo que vai cair na prova. E fica mais factível, né? Você olha de pronto o edital, parece tanta coisa, mas a hora que o professor te explica, olha, é isso que vai cair, é assim que aparece na prova, é dessa forma que a VUNESP cobra, a coisa diminui muito, fica muito mais fácil você se preparar. E aí, indo mais então para, que nem eu falei, né, a prova vai ser aplicada no dia 8 de setembro pela VUNESP, e pensando na estrutura da prova, né, que ela é dividida em 3 blocos, um bloco com questões de língua portuguesa, outro bloco com questões de direito, e um terceiro bloco, se eu não me engano, com questões de atualidades, de conhecimentos gerais. Qual seria a sua orientação para o dia da prova? Tem alguma dica no sentido de, começa pela disciplina que você tem mais facilidade, começa pelo bloco que tem maior número de questões, lembrando que são 100 questões de múltipla escolha, né, que o candidato vai responder. Isso. O terceiro bloco, atualidades, informática e raciocínio lógico matemático. Bom, não tem muita fórmula mágica para isso. Cada um tem que procurar o seu caminho. O que eu posso é falar o caminho que eu tomei. Qual que é a lógica do que eu vou explicar aqui? Quando você chega para fazer uma prova que às vezes dura 5 horas, o momento em que você senta para fazer a prova é o momento em que você está mais descansado. Portanto, é o momento em que você tem maiores condições de acertar uma questão. Baseado nessa lógica, qual é o caminho que eu tomei? Eu fiz a prova inteira, tá? Basicamente indo por aquelas questões, eu escolhi aquelas matérias que eu estava mais afim de fazer, que eu me sentia mais à vontade de fazer. Eu procurava sempre alternar matérias mais lógicas com matérias mais teóricas. Então, resolve umas 5, 6 questões de português, vai para matemática, resolve 1, 2 exercícios de matemática, volta para português, ou vai para atualidades, etc. E assim vai alternando. Volta para informática, que é uma coisa mais visual, porque você vai estimulando partes diferentes e você não se cansa tanto. Mas eu fiz a prova inteira e sempre que eu me deparava com uma questão que ia me exigir muito tempo, ou que eu sabia a resposta, mas não tinha certeza, eu circulava e passava para a próxima. A hora que terminou a prova inteira, eu voltei naquelas que estavam circuladas e tentei com mais carinho observar e tentar responder, porque eu não queria errar as questões que eu tinha plenas condições de responder descansado. Então, vamos supor que você faça a prova na ordem, dá 1 a 100. A hora que eu chegar na penúltima questão, se eu estou completamente cansado e é uma questão muito fácil, pode ser que eu erre à toa.
E se eu tivesse me deparado com ela um pouco mais cedo, talvez teria acertado. Então essa foi a minha lógica. Deu certo, mas não privilegiar nenhuma matéria em específico, né, porque você precisa acertar a maior parte das questões de todas as matérias para ser aprovado, né? Então não privilegie nada, tente fazer no seu ritmo, mas leve isso em consideração que eu disse agora no começo. Você está mais confiável e mais descansado no começo da prova. No final da prova, você já está muito cansado, pode ser que você tome alguma decisão equivocada. É uma lógica interessante para você levar para o dia da prova. E aí, Gabriel, quem for aprovado, né, nessa primeira etapa, vai ter os concurseiros aí, eles vão enfrentar uma segunda etapa, que é uma prova de digitação e formatação. Tem alguma dica específica para essa prova? O que eu escuto muito é que as pessoas, às vezes, se preparam para a primeira etapa, né, e não passaram, né, daquela relaxada, e acham que essa segunda prova é algo simples, algo fácil, às vezes não se prepara tanto, ou nem sabe muito bem como se preparar. Então, queria que você falasse um pouquinho. Tem alguma forma deles se preparar para isso? Tem sim, mas assim, primeira coisa, quando a gente ouve falar que alguém reprovando essa prova, a gente fica triste mesmo, tá? Porque não é difícil. Foi falta de preparo mesmo. Mas a preocupação com a prova de digitação deve ser depois da prova objetiva. Sem dúvida, tá legal? Se não, depois da lista de aprovados, né, da prova objetiva. Por quê? Tem um prazo, não é que você foi aprovado na prova objetiva e na semana seguinte vai ter a sua prova de digitação. Geralmente isso leva alguns meses. E o que você vai fazer durante esses meses? Você tem uma garantia de um cargo público para o qual você se dedicou, estudou, investiu dinheiro no cursinho, etc. Durante esses meses, até a prova de digitação, você vai acordar e digitar até cair o dedo. Basicamente é isso. Aí não tem como, tá? Tem cursos de digitação diversos na internet gratuitos. Você pode fazer esses cursinhos gratuitos, joguinhos, todo tipo de coisa. Do Mario você encontra, joguinhos bobos assim. E isso fez toda a diferença no meu caso, né? Basicamente se testar todos os dias para ver se você consegue redigir o número de caracteres que está descrito lá no edital, no tempo descrito e editar das formas que são exigidas lá. Mas assim, você tem 3 meses para se preparar para a prova objetiva. Depois você vai ter 2 meses para se preparar só para uma digitação. É uma digitação, não é difícil, tá legal? Você começa com uma folha em branco não, desculpa, virada. Você recebe a autorização para virar a folha, alguém liga o cronômetro e você precisa digitar o que está ali descrito. Não é super complexo, é relativamente tranquilo e não ser aprovado nessa prova em geral, demonstra só que você não tentou se preparar, né? Levou isso de uma forma muito leviana. Você deve levar de uma forma muito leviana até o final da sua prova objetiva. Depois não. Depois vamos se dedicar para a digitação. E aí, vamos falar um pouquinho agora sobre as atribuições do cargo, né? Que tem muita gente que pergunta, mas o que faz, né, um escrevente técnico judiciário? Como é que é o dia a dia? E antes do Gabriel responder, passar aqui reforçar algumas informações importantes, né? Que o cargo de escrevente, ele exige somente o nível médio de escolaridade e garante uma remuneração inicial de quase R$ 8.000. São R$ 7.993 já com a soma do salário, mais os benefícios. Então, conta pra gente, Gabriel, o que faz um escrevente do TJ? Bom, o TJ tem um cargo típico. O escrevente é o cargo típico do Tribunal de Justiça. Isso quer dizer que o escrevente vai exercer praticamente qualquer atividade lá dentro do Tribunal de Justiça, de nível técnico, é claro. E isso abre um leque muito grande de possibilidades. Quer dizer, por exemplo, tem um setor de recursos humanos lá dentro do Tribunal de Justiça? Certamente. Quem trabalha lá? Escreventes do TJ. Tem um setor de cálculo de penas para o pessoal do Tribunal Penal? Tem. Quem trabalha lá? Técnicos do TJ. Tem as varas mesmo, os ofícios, né, que são os cartórios popularmente conhecidos. Sim, esse é o cargo mais comum, né? Então, em geral, a maior parte dos candidatos vai acabar trabalhando em um ofício, chamado também de cartório. Você vai ser um assistente ali do juiz, vai fazer os processos caminharem, dar andamento aos processos, tomar providências para que o juiz receba o processo em condições de julgá-lo. É isso, atender as partes, eventualmente no balcão, né, as partes do processo, os advogados. Então, esse é o mais típico. Mas dentro do TJ há diversas possibilidades. Tem servidores que trabalham, por exemplo, na banda do Tribunal de Justiça. Tem várias possibilidades mesmo. E o TJ, ao fazer as nomeações e dar posse aos servidores, ele leva em consideração o seu currículo. Ele pede literalmente um currículo, uma descrição da sua vida acadêmica, da sua vida de forma geral. Pergunta se você fala outros idiomas, se você toca instrumentos, porque tudo isso é levado em consideração para determinar onde você vai trabalhar. Onde você mora é um dos critérios mais importantes. Então, colocar você perto do seu trabalho é uma prioridade em geral para o TJ.
tá bom? Acho que deu para passar bastante informação aí para o pessoal, né? Tanto do dia a dia como da preparação para a prova, né? Que é o que o pessoal mais pergunta aí para a gente. E antes da gente encerrar, eu queria que você, não sei se você quiser dar alguma dica final, mas passar uma mensagem final aí para quem está estudando, está se preparando e tem um sonho aí também de ser aprovado nesse concurso do TJ. Bom, pessoal, minha dica é muito básica. Procura a gente, procura a Central de Concursos. Se você não tiver condições de estudar na Central de Concursos presencialmente, nós temos também o curso EAD, temos apostilas, nós temos todos os recursos para você se preparar para o concurso público. E dá tempo, é possível. A gigantesca minoria das pessoas de fato se prepara para concursos e é por isso que a gente aprova tanta gente toda vez que tem um concurso do TJ. Uma grande parte dos candidatos que serão aprovados está aqui na Central de Concurso, nós sabemos disso, porque é isso que acontece em todos os concursos anteriores, aconteceu e continuará acontecendo. Então, eu espero que vocês, se já não estiverem aqui conosco, venham nos conhecer, entender a nossa estrutura, assistam uma aula conosco e se prepare com afinco, conta com a gente e comigo pessoalmente aqui na Central de Concursos para dar o suporte que você precisar para estudar para esse concurso, porque é possível e você só precisa se dedicar. São 3 meses de esforço, de maratona, para você garantir uma carreira sólida para o resto da sua vida. Bom, obrigado, Gabriel, pelo bate-papo. E só para reforçar aqui são umas informações finais, né? Como o Gabriel disse, aqui na Central a gente tem cursos presenciais, tem cursos online, o Central Live também com aulas ao vivo, apostilas novas aí que acabaram de sair do forno. Então, quem estiver interessado, quiser saber mais, pode ligar no 3017 8800 ou acessar o site da Central de Concursos para conseguir mais informações, falar com um dos nossos consultores e se preparar aí da maneira ideal para esse concurso do TJ. Até a próxima!